tua palavra que esse teu filho estudou para falar. Mas não adianta, Senhor, ele estudar se ele não tiver o Senhor presente na palavra. O Senhor que dá a palavra, abençoa o seu filho, em nome de Jesus, Pai. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Eu estava brincando com um livro em casa que eu tinha encontrado um pregador que estava levando a mensagem por 3 minutos. E a maneira é difícil levar a mensagem por 3 minutos, mas o pregador conseguiu com 3. Que Deus possa estar falando no nosso coração e que a gente possa conseguir entender o que o Senhor está falando. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vou ler mais uma vez. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém? Irmãos, sabemos que no mundo onde vivemos, muitas pessoas têm passado por várias lutas, várias tribulações, momentos difíceis, momentos tribulosos, momentos que começamos até mesmo a achar que não vamos conseguir passar por aquilo. E eu lendo esse versículo, esse capítulo onde Tiago, a epístola de Tiago, onde ele estava falando sobre para a igreja que passar a provação com toda a alegria. Aquilo, irmãos, foi como se fosse um jump que você dá no carro, ele deu uma levantada que muitas vezes na sua vida você acha que você não é capaz para nada, você não é capaz de tocar uma guitarra, você não é capaz de louvar o Senhor. Muitas vezes você não precisa nem passar por provação. Algumas coisas chegam na sua vida e você passa, eu não sou capaz para isso, eu não vou conseguir. Isso pode ser para missionário Larissa, pode ser para o Billy, pode ser para o Johnny ou para o pastor Jorge, isso não é para mim. E muitas provas da sua vida você começa a até mesmo a achar que não é capaz. E eu quero falar que na Bíblia, no salmista, quando começou a passar as provações, ele disse assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim e me deprime? Muitos irmãos, eu poderia citar vários homens, como todos aqui conhecem, vários pregadores, vários homens de Deus do passado que passaram por diversas provações, como Jó, José. Nós não teríamos tempo para falar de homens de Deus que passaram por várias tribulações dentro do Evangelho, e onde assim, muitas das vezes Jó, na sua angústia ali, ele amaldiçoou até o seu dia do seu nascimento, por tudo aquilo que estava vendo, mas ele não negou a fé. Ele não deixou de confiar naquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Porque quando passamos por provações, irmãos, quando passamos por dificuldades em nossas vidas, muitas das vezes Deus está chegando para Satanás, igual chegou para Jó, e falou: você está vendo lá? A minha serva está atribulada, está triste, mas ela está alegre. Aí você para pensar assim, mas triste e alegre? Como assim? O apóstolo Paulo, em sua palavra, ele disse assim: contudo contristado, mas sempre alegre. E dentro desse apóstolo, que para mim é um homem que me admira muito, desde a convenção, desde tudo aquilo que ele, as obras missionárias, tudo aquilo que ele trabalhou dentro do Evangelho, é um homem de Deus que para mim, eu tenho uma grande admiração por fato de ser um homem carnal que conseguiu, assim, com o seu decorrer da caminhada com Cristo,
fazer exatamente, entender um pouco aquilo que o Senhor, quando veio em forma de carne, passou para os discípulos. E eu tenho uma grande admiração por ele, porque no momento que ele disse isso, contudo contristados, mas sempre alegres, era um momento que ele estava passando por um momento mais difícil da vida dele. Era um momento que ele estava atribulado, era um momento que ele estava encarcerado. E lá em Atos dos Apóstolos, onde fala acerca que ele foi pego ao chegar numa cidade, ele estava fazendo uma obra missionária, e quando ali ele encontrou uma mulher ali que estava possessa de demônios, cheia de demônios, e ali aquela mulher, ela dava um certo lucro para aquela comunidade, porque ela era adivinhadora, ela conseguia enganar as pessoas com a sua adivinhação. E ali, quando o apóstolo Paulo e Silas chegou naquela cidade, ele vendo aquela mulher, logo ele expulsou aquele espírito maligno dela, e aqueles senhores, ao ver isso, eles se colocaram uma grande raiva dentro do seu coração, e assim pegaram o apóstolo Paulo, açoitaram. O pastor Vans citou algumas palavras quando ele pregou a respeito do que o apóstolo Paulo passou em relação a quando eles pegaram e açoitaram, colocaram ele na prisão. E ali, quando Paulo e Silas estavam presos, muitas vezes ali, depois de toda a caminhada, de tudo aquilo que ele tem feito para Deus, e ainda por cima libertando aquela mulher de uma situação que estava constrangedora, enganando aquela população, ele vai, é pego, preso, açoitado. E na hora que ele, penso eu, na hora que ele imagina assim, todo cabisbaixo e todo sentindo dores, na hora que ele foi entristecer, e ele lembrou assim: não, contudo, posso passar tudo o que eu estou passando, mas eu vou confiar naquele que me deu todo o poder e toda a alegria de estar fazendo a obra dele. Irmãos, e o que me dá mais alegria disso tudo é saber que o Senhor, a partir da hora que a gente somos provados, a gente passamos por uma situação de provação, e essa provação, ela começa a gerar, ela começa a produzir dentro de nós uma fé inabalável, uma coisa inacreditável, porque na hora que você olha para um lado, olha para o outro, e você não vê ninguém, e só vê você mesmo naquela situação, e ali, contudo, você ainda tem ar, força para respirar, ainda amanheceu mais um dia de vida, você fala assim: não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque quem me dá essa força é o Senhor. Ele que me criou, Ele que me deu essa capacitação. E essa mensagem, irmãos, eu quero falar assim, alegria dentro da provação. Eu quero colocar o nome dessa mensagem como alegria dentro de uma provação. Porque ali, irmãos, quando o apóstolo Paulo passou aquela situação, e ele mandando assim, ainda por cima de tudo, depois de tudo aquilo que ele passou ali, ele começou a louvar a Deus. E como os irmãos conhecem a mensagem, eu não preciso ler ali, os irmãos sabem o que aconteceu naquele lugar, que quando ele clamou, ele começou a louvar o Senhor, as portas começaram a se abrir, houve um grande terremoto naquela ocasião, e ali o Senhor abriu as portas daquela prisão. E imagino eu, depois de tudo que passou, e ali o Senhor fez aquilo, e ele podia por si mesmo sair daquela situação, fugir dali, mas acima de tudo ele pensou: não, a obra do Senhor ainda tem que ser terminada. Quando ele começou a louvar, irmãos, aquele louvor começou a atingir os corações dos outros presos que estavam do lado dele. Imagina você, uma pessoa que você olha assim para o lado, assim: pô, está passando tribulação, está cantando, está passando tribulação, está louvando. Irmãos, isso produz uma perseverança tão grande na vida da pessoa que está do seu lado, você não imagina como, porque a pessoa por si vê assim: não, pô, se ele está nessa situação, ele está fazendo isso, eu vou começar a fazer, eu vou começar a agir também, porque se Deus foi fiel com a vida dele para capacitar ele dessa maneira, o Senhor tem mais para nós, o Senhor tem muito mais para realizar na nossa vida. E foi o que aconteceu naquela ocasião. Aqueles presos ouvindo ele todo açoitado, preso, amarrado, todo
machucado. E acima, depois que o Senhor ainda fez a obra, abriu a prisão ainda, e ele não escapou, ficou ali dentro. Irmãos, ali começou uma grande obra ali que o Senhor, aquelas pessoas que estavam naquele lugar ali, todos se converteram, todos queriam conhecer o Deus que Paulo servia, que Paulo e Silas servia. Irmãos, a palavra alegria, ela é citada várias vezes dentro da Bíblia Sagrada. Dentro do livro de Filipenses, a Epístola de Filipenses, que foi um dos livros que possamos dizer que é a Epístola da Alegria, que foi uma palavra uma carta que Paulo mandou quando estava na prisão para aquela igreja. A gente vê a palavra alegria, ela aparece ali por mais ou menos 21 vezes, mais ou menos, a palavra alegria. E você possa imaginar assim, como que pode uma pessoa presa falar tanto em alegria, tanto em felicidade, expressar alegria 21 vezes. A gente vê que em Filipenses, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo-vos, alegrais. E já no versículo 10, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, ao qual também já tive antes, mas me faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Contudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Imagina, preso, machucado, humilhado pela a população, e mandar uma carta dessa fervorosa, cheia de unção de Deus para a vida daquelas pessoas. É algo sobrenatural, irmãos. Quando a gente vê a palavra de Deus, quando a gente começa a ler, automaticamente ela começa a nos erguer, nos levantar, nos colocar de pé. E a gente imagina tudo que a gente passou, a gente fala, não é nada semelhante àquilo que Deus tem para nossas vidas. Não é nada semelhante àquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem o melhor para cada um. Às vezes a gente ouve isso tantas vezes na nossa vida, já escutamos várias vezes, várias pregações, e às vezes ainda falta a gente entender que o Deus, Ele está olhando para cada um de uma maneira individual, de uma maneira poderosa. Eu quero falar para você, existia um homem que ele era muito rico, numa cidade, e ele possuía muitas riquezas, e um dia ele estava muito triste, e aquela riqueza não satisfazia a vontade dele, por mais que ele era rico, ele não tinha alegria. E aí começou a procurar na cidade pessoas que pudessem conhecer alguém, que pudesse alegrar. E essa história fala a respeito de uma certa camisa que eles falaram que essa pessoa usava e falavam assim: se você vestir essa camisa da alegria, você vai ser feliz, você vai ter riqueza, você vai ser uma pessoa completamente feliz. E ali ele começou a procurar aquela pessoa, e ali os soldados foram procurar quem era essa pessoa, e quando encontraram essa pessoa bem distante do palácio, bem longe de toda a riqueza que ele tinha, encontrou um homem num cabo de enxada que estava capinando, todo sujo, todo suado, a família ali, tudo ali em volta dele, trabalhando junto com ele, e aquela era a pessoa que eles ouviram falar que tinha tal camisa da alegria. Mas quando os soldados chegaram lá, aquela pessoa estava nua, somente sem camisa, trabalhando. E aí os soldados ficaram assim meio espantados. Ele perguntou: como você consegue ser tão feliz, tendo tão pouco, ao contrário do meu Senhor que tem tanto e é infeliz? E ele disse: somos felizes porque tem o reino de Deus em nosso coração. O reino de Deus, irmãos, consiste não no comer e não no beber, mas na justiça, na paz, na alegria
que é o Espírito Santo. Romanos 14, 17, amém? Mas tem problemas aqui.